que o vagabundo tá de pé. Olá a todos que acompanham o nosso canal. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Prazer mais uma vez falar com vocês. Eu me chamo Emerson e nesse vídeo aqui, lembrando que já deixo aqui claro que no comentário fixado terá um link para você, viu? Mais uma utilidade aí para você utilizar na sua rádio, na sua programação, presentaço aqui do canal Mundo do Rádio, porque se fala de rádio, é Mundo do Rádio, minha gente. Ó, ontem eu estava testando, deixa eu entrar aqui no meu Omnia, né? Tá aqui, ó, tá vendo? Deixa eu entrar aqui nele para vocês verem, né? Pronto, ontem eu estava aqui observando alguns presets e eu vi uma diferença aqui, fazendo uns testes aqui, umas comparações com o Stereo Tool. Inclusive, esse Omni aqui, ele funciona tudo. Eu recebi uma vez uma mensagem de um rapaz que ele falava o seguinte: olha, você dá suporte para o Omnia 9? Eu disse, rapaz, depende, porque o meu processador aqui é Stereo Tool, eu sempre uso Stereo Tool. Mas ele disse, é porque é o seguinte, eu não consigo fazer funcionar porque em 64 bits disseram que ele não funciona. E realmente, ele, quando eu tento abrir, ele dá aparece uma mensagem de texto, né? um arquivo de texto com umas mensagens de erro e ele não abre. E eu disse, deve ter alguma coisa errada aí com o programa, porque aqui, esse meu aqui, ele funciona tudo. Você pode ver, ó, que ele funciona o estéreo, RDS, FMLR, tá vendo? MPX, tá tudo aqui, é só eu habilitar, entendeu? Só eu habilitar que funciona tudo. E eu já testei tudo aqui, o MPX dele, tudo funciona, entendeu? Então não tem essa questão aí do programa não funcionar. Ele funciona e muito bem. Agora, o que eu notei foi o seguinte: o som dele, alguns presets que eu ouvi, ele tem um negócio de um bombeamento, sabe? O nível de volume às vezes caía e subia rapidamente, caía e subia rapidamente. Isso para mim não é legal. O som, ele tem que estar constante. Não dá para ficar, sabe? É como se tipo ali ele estava começando terminando de pegar um áudio ali, terminando de processar um áudio, o outro já vinha. Então ele diminui o volume ali e depois subia de novo o volume rapidamente. Então dá para perceber isso, sabe? E eu também notei o seguinte, e outra coisa, viu? Antes de continuar a falar, eu tô querendo dizer para vocês aqui, eu quero deixar claro que esse vídeo não é para desmerecer o Omnia em aspecto nenhum, jamais, tá bom? Isso daqui, ele é um processador como o Stereo Tool, ok? Ele é um processador também, faz a mesma coisa, só que eu gosto do Stereo Tool. Eu tenho uma paixão imensa pelo Stereo Tool. E aí, aqui, além dessa questão do bombeamento, alguns presets dele são altíssimos. Volume, minha gente. Quando você põe volume, porque é uma questão de dosar. Não basta você ter muito volume e não ter qualidade. O som vai ficar feio. Não adianta. Você pode pensar, mas eu ouvi um som, estava bonito. As pessoas ouvem o início. Então os ouvidos delas vão estar ali ouvindo por um período curto e elas vão achar que aquele som tá bom, mas a partir do momento que elas começam a passar muito tempo ouvindo aquele som, logo ela vai sentir um cansaço. Então o volume não é a chave, não é o segredo de um áudio de qualidade. Geralmente é utilizado para mascarar falhas. Então o volume estava muito alto. E a questão também daquela compactação do áudio, que eu fui ouvir no Stereo Tool, e o áudio, você tem que ter um áudio não muito compactado, sabe? O áudio, você tem que usar a compressão, mas você tem que ter uma compressão que não deixe seu áudio muito achatado, porque fica feio. Quando o áudio começa a ter volume, aquele som achatado vem na sua mente e você não consegue ficar muito tempo ouvindo. E aí, eu gosto do som quando ele está mais natural. Não é que eu quero um som natural, porque se eu quisesse o som natural, eu tocaria ele sem um processador. Afinal de contas, se queremos um som natural, sem nada, não é isso. Mas um som que não seja tão
áspero, sabe? Que não seja tão cortado. E aí dá para perceber que em alguns presets o som é muito esmagado, entendeu? E no Stereo Tool, assim que eu coloquei o Stereo Tool, já vi uma suavização naquilo, naquela questão do volume. Eu coloquei aqui na internet, no meu link de testes, e fiquei ouvindo os dois. E notei alguns presets, não sei se foi o preset que eu utilizei, que eu escolhi dele, que não é tão legal, ou se eu deveria eu mesmo ajustar e fazer um preset para que eu pudesse ter a qualidade parecida, mas quando eu selecionei o preset, eu vi que o som ia lá em cima, mas não era aquele som com aquela harmonia, sabe? Era aquele som um pouco rígido demais. E aí, quando eu colocava o Stereo Tool, vinha aquela suavidade, sabe aquele frescor no ouvido? Aquele som que você quer aumentar? É isso, poxa. Então foi essa a diferença que eu tirei. Mas no caso de ser um processador, esse aqui eu não desmereço ele não, viu? Eu não desmereço aqui o Omnia não, tá certo? É processador também. Agora eu sempre dou preferência ao Stereo Tool. Para mim é mais gostoso. Eu gosto mais do Stereo Tool. Eu fico bem maravilhado, sabe? Porque o Stereo Tool, pouquíssimas coisas nele, você já tem uma qualidade que, sabe? É uma qualidade irreversível. Inquestionável, ok? Mas aqui também é um processador de áudio, ok? Então tá aqui, ó, funciona tudo. Não vou dizer para você, tá com isso, não, ele funciona tudo certinho, tá vendo? Estéreo, desfazer, o alerta de clipe, tudo aqui funciona. O MPX, tá vendo? Tem RDS também, esse danado aqui, viu? Ele tem RDS. Então é isso, esse é o vídeo falando aqui das comparações que eu fiz aqui a respeito do Omnia 1.9 PTN e aqui também do Stereo Tool. Na verdade eu ouvi mais o Omnia, né? O Stereo Tool coloquei depois para ver se realmente eram meus ouvidos ou se o som estava muito. E aí quando eu coloquei o Stereo Tool, notei que alguns presets aí do Omnia 9, eles tinham um volume altíssimo, muito alto. Acho que faz até sentido que uma vez o camarada mandou para mim de São Paulo, disse, olha, instala o app aí. Eu instalei o app dele, tava com um som alto pra caramba e também com esse tipo de bombeamento. E ele falou pra mim, poxa, que som massa. Ele falou, eu, pra não ser estraga prazer, também fiquei na minha, né? Afinal, se ele tava se sentindo feliz, por que eu ia estragar a felicidade dele dizendo uma ou duas palavras? Não, deixa quieto, deixa ele se sentir feliz com o que ele tem lá. Mas o som tava absurdamente alto, sabe? Agora, aquela altura que você não consegue perceber instrumentos, você não tem densidade, você só tem altura. Entendeu? Só tem altura. E o objetivo de quem processa áudio não é só ter altura. Porque se você desejasse apenas ter altura, você aumentava o volume, pô. Tem várias coisas para você dar um boost aí no volume do seu som. O próprio Stereo Tool, ele tem um pré-amplificador. Se a questão é dar um boost no som, você nem habilitaria as outras coisas, você habilitaria só a questão de volume e limitação, somente, entendeu? Se fosse só para volume, você quer muito mais que um volume. Mas também é um processador de áudio, viu? Da Telus Alliance. Pessoal, vou mais uma vez reforçar aí, vai estar no link, tá certo? Comentário fixado, eu não vou dizer o que é, mas você vai usar na sua rádio. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai estar aí no comentário fixado. Quem não baixar vai perder, tá certo? Quer dizer, não vai perder porque depois pode se arrepender e voltar a baixar, voltar e baixar, porque vai estar aí no link fixado desse vídeo, beleza? Então é isso, um abraço para vocês, obrigado por acompanharem mais um vídeo aqui no canal Mundo do Rádio. Dúvidas 81998387069. Valeu, tchau!